Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aí. Vamos a mais uma aula de auditoria. Hoje vamos tratar da documentação de auditoria. Beleza? Vamos lá. Vamos para o primeiro slide aí, a definição de documentação de auditoria. Tudo que é relevante, que vai embasar as conclusões do auditor e a sua opinião, tem que ser documentado. A documentação da auditoria, também chamada de papéis de trabalho. As duas definições, as duas nomenclaturas são usadas normalmente e caem em concurso. Vamos lá. Documentação de auditoria, isso conforme a NBCTA. É o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e das conclusões alcançadas. Gente, está aí uma definição que cai em prova, é isso. Você tem que saber esses 3 pontos, que é os procedimentos, o registro dos procedimentos, das evidências e das conclusões. Ok? A natureza e finalidade da documentação de auditoria, exigido pela NBCTA 230. Veja, a documentação de auditoria que atende a essa norma e as exigências específicas de documentações de outras normas. Gente, não é só a NBCTA 230 que exige a documentação de auditoria. Mesmo que outras normas não falem da documentação, sempre vai haver a obrigatoriedade, a necessidade do auditor registrar, arquivar documentação de auditoria. Por exemplo, a NBCTA 240, que fala da fraude e do erro, ela tem um ponto que trata da documentação. Aquelas que falam sobre a identificação, que tem que ser registrado os riscos de distorção relevante, as respostas globais do auditor, as discussões entre a administração sobre assuntos significativos, tudo isso entra na documentação de auditoria e não só a NBCTA 230 exige o que deve ser arquivado, mas outras normas também, inclusive lei e regulamento. Beleza? Vamos lá. O que fornece para nós a documentação de auditoria? Evidência da base do auditor para uma conclusão quanto ao cumprimento dos objetivos globais do auditor. Que objetivos globais são esses, gente? NBCTA 200. Obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante e emitir um relatório e comunicar-se, beleza? Fora o objetivo da auditoria, que é aumentar o grau de confiança dos usuários nas demonstrações contábeis. E evidência de que a auditoria foi planejada e executada de acordo com as normas e regulamentos e leis. Beleza? Veja, não só normas de auditoria, mas leis e regulamentos também, ok? Só um esqueminha para consolidar o entendimento, a documentação de auditoria fornece evidência. Nós estamos falando de natureza e finalidade. Evidência para quê? Para as conclusões, base para as conclusões, e que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis, ok? Mas e quais são outras finalidades que podem ser, que a documentação de auditoria fornece? Ou papéis de trabalho? Aí, ó. Ela assiste a equipe de trabalho no planejamento e na execução, auxilia, né? Assiste os membros da equipe de trabalho responsáveis pela direção e supervisão, para que eles possam fazer esse trabalho mais bem feito, e também sobre aqueles auditores que são responsáveis pela revisão, permite que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada. Os papéis de trabalho. O auditor, quando um supervisor for olhar a documentação de auditoria, ele consegue saber quem executou, quem arquivou aquele papel de trabalho. E isso permite sua responsabilização. Beleza? Não é só isso. Veja, mantém um registro de assuntos de importância recorrente para futuras auditorias, permite a condição de revisões e inspeções de acordo com a NBCPA 01, que é o controle de qualidade para firmas, pessoa física ou jurídica, como também permite a condução de inspeções externas, em conformidade com as exigências legais e regulamentares, e outras exigências. Ou seja, existem leis e regulamentos externos às normas que exigem essa inspeção, beleza? Os órgãos reguladores, os órgãos CVM, CFC, podem revisar e inspecionar essas documentações de auditoria, beleza?
Toda norma, toda NBCTA tem um objetivo. Vocês já devem ter observado isso, né? Toda norma tem um objetivo relacionado ao assunto que a norma trata. O objetivo aqui na NBCTA 230 são esses. Registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório, ou seja, tudo que embasar a opinião do auditor que vai para o seu relatório tem que estar registrado na documentação de auditoria. Assim como evidências de que a auditoria foi planejada e executada de acordo com as normas de auditoria, leis e regulamentos aplicáveis. Esse é o objetivo da NBCTA 230 quando se trata de documentação de auditoria. Beleza? Tem que haver um registro suficiente e apropriado para que o relatório esteja sustentado, embasado com as informações ali apuradas durante a execução da auditoria, assim como as evidências para que se confirme que a auditoria foi planejada e executada de acordo com as normas. Ok? Quanto à elaboração dessa documentação de auditoria, ela tem que ser tempestiva. Já pensou? Eu, auditor, executo um trabalho, finalizo o trabalho em 31 de dezembro. E minha documentação de auditoria vai ser só disponibilizada para revisão daqui a 1 ano, 6 meses? Qual credibilidade tem nesse trabalho? O porquê disso? A documentação de auditoria tem que ser formada durante o processo de auditoria. Conforme caminha a execução do trabalho, os documentos vão sendo arquivados. Beleza? Lógico, a montagem do arquivo final se consolida no final do trabalho. Beleza? O auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria. A elaboração tempestiva da documentação de auditoria suficiente e apropriada aprimora a qualidade da auditoria e facilita a revisão. Já pensou o auditor que precisa revisar o trabalho, supervisionar o trabalho, ter que esperar mais um tempo nada razoável para fazer o seu trabalho? Todo o trabalho se prejudica, ok? E avaliação eficaz da evidência de auditoria. Além disso, a documentação elaborada após a execução do trabalho de auditoria tende a ser menos precisa. Não dá mais credibilidade àquela documentação elaborada tempestivamente, né? Um esqueminha para facilitar o entendimento. A elaboração tempestiva da documentação de auditoria aprimora a qualidade da auditoria, facilita a revisão e avaliação eficaz da evidência de auditoria, facilita a revisão e avaliação das conclusões obtidas antes da finalização do relatório. Veja, procedimentos de auditoria para se obter evidência de auditoria apropriada o suficiente, que embasa as conclusões e, futuramente, a opinião no relatório do auditor. Tudo isso tem que estar disponível, a documentação que trata disso tem que estar disponível para que a revisão seja feita adequadamente, para que o auditor que supervisionará essa documentação tenha condições de avaliar a evidência da auditoria e também as conclusões. Ok? A forma e o conteúdo e extensão da documentação de auditoria. O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que um auditor experiente, o que é um auditor experiente? É aquele auditor que tem base para o processo da auditoria, tem conhecimento das legislações aplicáveis à entidade, tem conhecimento da prática da auditoria, das normas de auditoria, ok? Tem entendimento do funcionamento do negócio da entidade. Esse é um auditor experiente, ok? O auditor deve preparar a documentação de auditoria que seja suficiente para esse auditor entender a natureza e época e extinção dos procedimentos executados para cumprir as normas de auditoria, exigências legais e regulamentares aplicáveis, os resultados dos procedimentos de auditoria executados e evidência da auditoria obtida, assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos. Que assuntos significativos identificados durante a auditoria são esses?
Assuntos que decorrem de riscos significativos. O que são riscos significativos? São aqueles riscos que, na avaliação, no julgamento profissional do auditor, devem ser tratados de maneira especial. Devem dar maior atenção a esses assuntos, a esses riscos significativos que levam a assuntos significativos. Além disso, os julgamentos profissionais significativos também devem fazer parte dessa documentação de auditoria. Que julgamentos são esses? Aqueles que tratam de, por exemplo, estimativas contábeis que levam a administração a uma subjetividade maior. São esses assuntos que, mais subjetivos, são tratados pelo julgamento profissional do auditor. Aqueles assuntos que decorrem de fraude, que trazem distorções relevantes às demonstrações contábeis. Beleza? São alguns exemplos de julgamentos significativos que o auditor traz. Ok? Quando o auditor, ao documentar essa natureza e época e extensão dos procedimentos de auditoria, que é o primeiro item do slide anterior, o que ele deve registrar? As características que identificam os itens ou assuntos específicos. Veja, quando o auditor executa um procedimento de auditoria, uma observação, ele vai observar um funcionário da entidade executando um processo. Ele vai fazer o quê? Identificar qual é aquele processo que ele está observando, quem é o funcionário responsável, qual é as suas responsabilidades dentro daquele processo, né? Quem mais participa desse processo, que período foi esse, né? São alguns exemplos das características que identificam o item. Quem executou o trabalho de auditoria e a data em que foi concluído, qual auditor foi responsável por esse trabalho, quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data e extensão da revisão. Veja, não é necessário que tenha evidência em toda a documentação de auditoria da revisão do auditor, ok? Tem que haver identificação que foi revisado aquele trabalho de auditoria. Beleza? Então, ao documentar a natureza e época e extensão dos procedimentos de auditoria, o auditor tem que se preocupar em identificar as características que identificam o que foi feito, qual o procedimento utilizado, datas, período utilizado, quem executou o trabalho e quem revisou o trabalho. Beleza? Agora vamos tocar num ponto que na NBCTA não traz. Quem traz para a gente são alguns doutrinadores. Aqui, por exemplo, é o Silvio Crepaldi, né? Ele classifica os papéis de trabalho ou documentação de auditoria em pastas permanentes e pastas correntes. Ele utiliza-se como critério o volume de papéis de trabalho. Pastas permanentes incluem todos os papéis que são de importância diária e contínua. Ano após ano pode ser utilizado aquele papel de trabalho. Tá? Aí a gente encontra várias leis, estatutos da empresa, aí, ó, descrição do sistema de escrituração contábil, preparo e apresentação das demonstrações, ok? Já as pastas correntes é composta daquele papéis de trabalho para o exercício. Por exemplo, um extrato bancário do período, né? Os balancetes e demonstrações contábeis do período, análise diversas de contas do período. Então, são pastas de utilização somente naquele exercício. Além dessa classificação feita pelo Silvio Crepaldi, né, existe outra classificação no mesmo sentido, que confirma essa classificação, do William Atier. Né? Ele classifica em papéis de pasta de papéis permanentes, pasta de papéis em curso, que é o temporário. Veja, os papéis de trabalho podem conter dados que sejam aplicáveis a mais de um exercício de um trabalho. Então, seriam os papéis permanentes. Ou durante muito tempo, né? Papéis permanentes. Se for usado somente no exercício, as pastas de trabalho em curso, que contém as informações utilizáveis somente para o trabalho em curso. Beleza? Então, a diferença básica é, caso o papel a documentação de auditoria possa ser utilizada pelo auditor em mais de um exercício, ele é um papel permanente.
caso ele possa ser utilizado somente naquele exercício, ele é um papel em curso, é um papel temporário. Beleza? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje, aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique like.